Olá, colegas, tudo bem com vocês? Cristiano e eu vamos apresentar alguns textos que vêm tratar sobre a pesquisa e a prática educacional, tá? Essa apresentação vai atender à disciplina de metodologia da pesquisa educacional e a professora Ana Cláudia Pessoa. O primeiro texto vai falar sobre o impacto da pesquisa educacional sobre as práticas escolares. O segundo texto, ele visa discutir essa pergunta, né? Para que serve a pesquisa em educação? O terceiro texto, ele fala sobre as diferentes etapas da pesquisa, né? E essa questão da revisão da literatura. Então, essa relação entre pesquisa e prática pedagógica, ela vem inicialmente ser discutida, né, por Mazzotti e Campos. Os dois textos tratam exclusivamente desse mesmo assunto, só que eles trazem, então, perspectivas diferentes, tá? De um modo bem geral mesmo, bem abrangente, tá? A gente nós compilamos, né, aquilo que a gente compreendeu, que ambos os autores trazem, tá? E eles vêm falar sobre essa vinculação da pesquisa prática educacional. Mazzotti diz que há uma pouca vinculação. Trata também dos aspectos teórico-metodológicos, tá? Campos, ele fala dessa pesquisa, né, que ela é dividida entre a academia e o campo, né, que essa pesquisa em educação é dividida, esses campos independentes, que seriam sindicatos, institutos, tá? Ambos falam também sobre essa divulgação, né, dos resultados das pesquisas, tá? E Mazzotti trata dessa apropriação de resultados pelos professores e gestores da educação, né? A parte das pesquisas que são produzidas. Esse pouco impacto nas práticas escolares, tá? Campos fala da descredibilidade da pesquisa e essa influência no financiamento, né? Porque há uma ênfase maior em pesquisas quantitativas por conta de resultados em curto prazo, né? Mazzotti trata, né, analisa esses obstáculos para a utilização dos resultados da pesquisa na prática escolar, no sistema de ensino, e o reduzido impacto da pesquisa na orientação de políticas e práticas educacionais. E Campos, né, dentro também dessa mesma perspectiva, ele fala sobre as reformas educacionais, né, que estão aí nas mãos de outros profissionais que não são os profissionais da educação. E os especialistas, né, ficam em segundo plano. E trata também da educação como campo saturado de discurso, ele aprofunda bastante isso, né? Principalmente na formulação dos problemas de pesquisa. Uh, É, e para aprofundar um pouco, trazer um pouco sobre Mazzotti, Cris vai falar com vocês sobre a próxima temática. Tratando um pouco dessa questão da pesquisa em educação no Brasil, com a criação dos programas de pós-graduação, o que Mazzotti entende e traz para as reflexões nossas do dia de hoje é que o que foi visto dentro dos programas de pós-graduação, né, desde a criação do INEP até a década de 70, onde os programas foram criados, é que até hoje há uma pobreza teórico-metodológica dentro dos projetos de pesquisa, a irrelevância dos temas escolhidos, a adoção ao modismo das metodologias, preocupação com a aplicabilidade imediata, divulgação restrita dos resultados e pouco impacto sobre as práticas. Isso restrito, uma prática restrita e sem teorização. E aí é importante lembrar que a produção de conhecimento constitui um processo cumulativo, coletivamente construído. Ele não é construído por um pesquisador apenas, mas por um coletivo. É importante também buscar os conhecimentos existentes, então, das teorias, né, que estão sendo desenvolvidas e que já foram desenvolvidas, das dissertações e teses que foram desenvolvidas na temática, e é importante também evitar o narcisismo investigativo, não se faz pesquisa do zero. Você não vai conseguir criar a roda, como é comumente dito, dentro dos programas de pós-graduação, e você tem que se ater a isso e buscar o que já tem e tentar seguir a sua pesquisa a partir do que está posto. E aí, quais são os desafios na aplicação do conhecimento? Aliar o que foi produzido à prática educacional, a relevância e transferibilidade dos resultados de pesquisa
E o resultado ele não garante a apropriação dos professores e gestores de educação. Pode seguir. Por que a pesquisa em educação não influencia o ensino? A pesquisa não é persuasiva, na maioria das vezes, não é relevante o tema para a prática educacional, acesso aos resultados pelos professores, o sistema educacional é resistente à mudança, e aí a gente vai perceber que algumas temáticas elas não vão ser tão interessantes para a prática dos professores dentro das escolas. Então, há algumas pesquisas que estão restritas, de fato, aos programas, né, acadêmicos, e elas estão restritas ao que está sendo discutido ali dentro da academia. Há também uma dificuldade por parte dos professores, né, de escolas, a ter acesso a esses resultados, porque esses resultados muitas vezes são engavetados, ficam dentro da biblioteca. E também essa relação, né, entre a resistência dos professores às pesquisas que são desenvolvidas dentro da academia, dentro dos programas de pós-graduação. Isso por questões ideológicas, por questão do plano educacional mesmo, por N questão, mas há essa resistência. Vou passar a bola agora para o meu colega Roniero. Então, dando continuidade, o campus vem tratar também sobre essa realidade educacional, né? A partir do que vocês viram até agora, né, ele traz alguns problemas, ele chama, inclusive, de dificuldades, né? E aí seria problemas antigos e problemas contemporâneos, nessa relação entre os problemas que são levantados dentro das pesquisas, tá? Essa relação da crise educacional, eles também abordam, também as autoras trazem aí essa relação de outros países, inclusive outros autores, né, para problematizar essa temática, tá? E eles vêm dizer que a educação, né, estão em mãos erradas. Então, essa seria uma das primeiras dificuldades. A segunda seria essa dualidade de opiniões sobre um fenômeno, né? Pesquisadores e sociedade, ou seja, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu analiso, que nós analisamos, de modo geral, tá? A gente tem as conclusões a partir dos resultados, mas que a sociedade tem outro ponto de vista e que, de repente, vai destoar da realidade educacional. A terceira dificuldade seria o campo educacional, né? Para nós, pesquisadores da área da educação, de repente é o mesmo, né, campo acadêmico, né? Esse mesmo campo seria o campo acadêmico e o campo de atuação política. Então, é importante, né? Eles falam sobre essas posições ideológicas que se cruzam. Então, é importante a gente ter cuidado, embora cada um esteja numa área de pesquisa e tenha aí propriedade no assunto, é importante não fazer tanta militância na pesquisa, né? Embora a gente se debruce, né, no que a gente está trabalhando, mas é importante ter esses cuidados. Outra questão também que Campos vem trazer, ele está destacado nesse esquema que nós achamos muito interessante e quisemos trazer, né, para retratar, portanto, né, o que seriam, então, essas perguntas ingênuas que, às vezes, as pesquisas trazem, tá? Que vai gerar aí cobranças simplificadas. Campos diz o seguinte: por tudo isso, vemos que as relações entre a pesquisa e a realidade educacional não são simples, nem unidirecional, ou seja, por isso é um ciclo, né? Por isso que a gente trouxe esse esquema, tá? E não comporta, portanto, perguntas ingênuas sobre os efeitos da primeira, ou seja, tem que ter cuidado com as perguntas do problema de pesquisa, tá? Para não cobrar, então, algo fora da realidade educacional, tá? E ela diz: não comporta, portanto, as perguntas de gênero sobre os efeitos da primeira sobre a segunda, nem cobranças simplificadas daquela que se ocupam da segunda sobre a primeira, ou seja, como eu falei, tem que ter cuidado com essas perguntas, tá? Para que a gente não gere, então, essas cobranças simplificadas a partir da realidade educacional. Campos também vem falar sobre essa realidade. Que realidade seria essa, tá? E esse resultado, que vem a partir desse esquema. Tá? Essa não aceitação dos resultados pelos professores, porque muitas vezes destoa de sua realidade, tá? E a gente, lendo, discutindo, a gente trouxe duas reflexões. Se os resultados não convencem os professores, estaria o pesquisador equivocado? Vale a pena a gente discutir, né, e refletir sobre isso a partir de Campos. Quais seriam os sentidos de suas ações do pesquisador e a motivação do trabalho do pesquisador?
tá? Então, quais seriam os sentidos de suas ações e a motivação do trabalho do pesquisador, ou seja, o motivo das ações dos professores em sala de aula e a nossa motivação enquanto pesquisador, tá? E a gente percebe essa resistência dos professores, que eles sustentam aí a sua ação, tá? E essa virtude individual, ou seja, a gente não pode ir como se, entre aspas, quisesse ensinar o professor a fazer o seu trabalho, tá? Por outro lado, eles se blindam, tá? E o autor fala sobre teorias exógenas que são aceitas e as endógenas desprezadas, ou seja, muitas vezes o sistema compra aí pacotes, que o autor também fala nesse texto essa palavra pacotes prontos, né, para resolver, entre aspas, um problema educacional. E que muitas vezes nós, enquanto pesquisadores, podemos nos aproximar desses problemas e trazer reflexões para uma possível solução, tá? Ele fala também de alguns resultados que são poucos relevantes, tá? Dissociados aí da prática dos profissionais, então é preciso ter cuidado para a gente não ir tão distante, tá? Do que realmente acontece no campo educacional. O autor também fala sobre ilusões da pesquisa, seriam falsos depoimentos e projetos que derivam de ações, ou seja, é preciso ter cuidado com o que se colhe, né, nos depoimentos dos professores, e a gente não vai pensar que o resultado da nossa pesquisa vai resolver aquele problema imediatamente, né? Não funciona dessa forma, tá? E nem pensar que, minha pesquisa vai se transformar numa ação e vai mudar a realidade educacional. Não é bem assim que funciona. Agora eu vou convidar a Cris para dar continuidade e sequência na discussão. E aí, dentro da concepção de práticas e políticas baseadas em evidência, ainda em campos, há ênfase nas pesquisas com experimentos aleatórios, tidas como verdade, unida no campo da pesquisa. Críticas sobre as práticas baseadas em evidências, críticas sobre a prática da educação baseada em resultados de pesquisas. Há limitações dos dois tipos de conhecimento, pois o único conhecimento válido se origina de pesquisas empíricas. Pesquisas aceitas são as quantitativas e o interesse em incentivos. Pode seguir. Por fim, ainda em campos, os problemas identificados na educação estão relacionados ao desinteresse político. Mas não só isso, existem também as questões próprias da sociedade, né, do desenvolvimento social, a falta de trabalho e etc. É importante um diálogo aberto entre a prática pedagógica e a pesquisa, fomentando um debate sem respostas prontas. Sigamos. E aí a gente entra agora em Mazzotti, que é o último texto, onde o próprio texto ele vai tratar da revisão bibliográfica, e aí o que nós estamos procurando nele são as diferentes etapas da pesquisa, a revisão da literatura. Podemos seguir. No primeiro ponto, é importante pensar sobre a revisão bibliográfica. Dois aspectos são tradicionalmente associados à revisão da bibliografia pertinente a um problema de pesquisa. Quais são eles? A análise de pesquisas anteriores sobre o mesmo tema ou sobre temas correlatos. E o segundo, a discussão do referencial teórico, quando se trata de pesquisas qualitativas. Porém, o uso da literatura teórica quanto do referente à pesquisa varia bastante dependendo do paradigma que orienta o pesquisador. A segunda questão volta um pouquinho, por favor, Nero. Toda pesquisa supõe dois tipos de revisão da literatura, e eles são aquela que o pesquisador necessita para o seu próprio consumo, isto é, para ter clareza sobre as principais questões teórico-metodológicas pertinentes ao tema escolhido, e a segunda, aquela que vai efetivamente integrar o relatório de estudo. Sigamos. Dentro da ideia de contextualização do problema, a gente vai perceber a produção do conhecimento não é isolado, que é aquilo que a gente já falou um pouco antes, né? Então, é importante pensar que é uma construção coletiva da comunidade científica, é um processo continuado de busca, no qual cada nova investigação se insere complementando o contexto, ou contestando contribuições anteriormente dadas ao estudo. E aí a gente tem que pensar também que dentro da contextualização do problema existe o estado da arte, né, que é as pesquisas, as revisões bibliográficas do que tem sido produzido, né, e aí nós vamos buscar para realizar o estado da arte através dos resumos, através de palavras-chave, e é de suma importância que o trabalho de pesquisa tenha um estado da arte realizado. Sigamos. Na análise do referencial teórico,
existe a questão da exigência de um referencial teórico dos trabalhos de pesquisa. Também a elaboração teórica e a educação, e a forma de apresentação do quadro teórico. E aí a gente vai perceber que, dentro da elaboração da teoria, a elaboração teórica, enfrenta uma dificuldade que ela é adicional, onde vários autores vão assinalar que a ausência de corpo teórico próprio e consistente está diretamente vinculada às dificuldades de definição de natureza e especificidade da própria educação. Sigamos. E aí, por fim, a gente vai ter os tipos de revisão a serem evitados, que todos eles vão estar no texto e podem ser destrinchados. Mas alguns deles que a gente pode falar, se o Roniero quiser a palavra, ele pode me interromper, e aí a gente vai ter a suma, que é quando que deve ser evitado, por quê? É quando o autor ele quer fazer uma análise desde o início da história até o presente atual. Quando é arqueológico, também deve ser evitado esse tipo de revisão, que o arqueológico, diferente da suma, ele é datado. Então, por exemplo, dentro das pesquisas de educação, vai ser trazido por Mazzotti, que o arqueológico ele pode ser desde o tempo dos jesuítas. O patchwork, como a própria palavra traz, né, é a colagem de várias teorias, então ela deve ser também evitada, porque essa colagem de várias teorias, alguns autores não dialogam, então a gente precisa ter esse cuidado. O rococó, que ele seria muito rebuscado, muito elegante, muito bonito, mas vazio em teoria, raso. O caderno B, que ele também está relacionado ao rococó, que ele também seria, né, nesse estilo. O coquetel teórico, onde vai ser trazido vários teóricos de vários contextos, né, para dar conta do trabalho. E aí a gente vai ter também, eu não vou entrar em detalhes sobre o apêndice inútil, o monástico, o cronista social, o colonizado, o xenófobo, o off the records e o ventríloco. Eu acho que um é importante trazer, que é esse colonizado e o xenófobo, que é quando o pesquisador ou a pesquisadora vai trabalhar, quando ele é colonizado, vai trabalhar só com autores estrangeiros, autores e autoras estrangeiros. E quando ele é xenófobo ou xenófoba, ele vai tratar só com autores que são nacionais. Então, precisa ser dosado esse trabalho, né, dessa revisão, para que você não seja nem colonizado e nem xenófobo. E aí eu passo a palavra para o meu colega Ronier. Pronto, gente. Então é isso, tá? Esse terceiro texto, como o Cris bem apresentou, ele vem, não é bem uma receita, um livro de receita, uma receita de bolo, não é nada pronto, mas ele vem problematizar para evitar, portanto, problemas como os que os autores dos textos anteriores apresentaram, fazendo com que a nossa pesquisa não seja validada, não seja considerada, não seja aceita, ou simplesmente engavetada. Tá? Que o objetivo não é esse, mas é que a gente possa produzir conhecimento para ampliar, então, aí a área educacional e, de repente, levar para a promoção de novos debates com relação às políticas educacionais, dentre tantas questões, tá? É isso, muito obrigado, Cris, foi ótimo, excelente, um prazerzão. Para mim também, um prazer enorme. Espero que seja de muito aprendizado para vocês, que sirva, né, essa nossa apresentação e sigamos para próximos trabalhos, próximas atividades. Um prazer. Valeu. Tchau.